Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Essa é uma live para os nossos mentorados do Aprova 360. Eu vou compartilhar com vocês minha tela, eu vou trazer alguns pontos relacionados ao conteúdo e vou trazer alguns elementos em exercício. Vamos lá? A psicologia do desenvolvimento, ele é marcado por diferentes perspectivas, classicamente observadas em três grandes correntes, que são orientadas pelas formas de relação entre o indivíduo e o meio. Assim nós temos as correntes inatistas, as correntes ambientalista e as correntes interacionistas. Então temos três correntes aqui. Dentro do inatismo, vamos trazer um movimento de compreensão de que essa concepção parte do pressuposto de que as capacidades básicas do ser humano já se encontrariam prontas em sua forma final. Isso é importante. Por ocasião do nascimento, essa afirmação é feita com base na crença de que o indivíduo possui suas características inatas, desenvolvidas espontaneamente, desde o nascimento até a fase adulta, através do processo de maturação biológica que independe de eventos externos. Eu vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, professora Fabiana, como você fala bem, você se expressa bem, nossa, parece que você nasceu para isso. Eu concordo, nasci para isso, mas essa construção da professora Fabiana envolve todo o meio que fez parte da construção. Professores, família, ambiente, interação. Isso não é da maturação biológica da professora Fabiana, é a relação com o meio. No ambientalismo, nós vamos destacar o quê? O poder ao ambiente no desenvolvimento humano. Então, o homem é um ser o quê? Plástico, que desenvolve suas características em função das condições em que se encontra. Na visão ambientalista, portanto, o comportamento é sempre o resultado de associações estabelecidas entre algo que provoca o estímulo antecedente e algo que o segue como um estímulo subsequente. Então, vou dar um exemplo. O ambiente, ele leva às provocações. Agora, quando você analisa o ambiente, eu preciso entender que se desenvolve a partir de todas as conexões e não apenas com o estímulo daquele espaço que você está. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Nós temos 5 dedos na mão, ok? Cada dedinho tem um formato. Você pode criar 5 filhos no mesmo ambiente. Cada um vai sair de uma forma. Por quê? Não é o ambiente que define. O ambiente, ele interfere, mas o meio não define. O que define são as escolhas. E as escolhas estão relacionadas ao interacionismo. Destacam aqui que o organismo e o meio exercem uma ação recíproca. Uma influencia o outro. E essa intenção acarreta as mudanças sobre o indivíduo. Esse meio pode operar na figura dos outros indivíduos ou na figura de objetos presentes no ambiente. Então, quando nós interagimos com o ambiente e nos relacionamos nesse ambiente, nós somos provocados a uma mudança. Então, o desafio das relações favorece o crescimento do indivíduo. Eu vou dar um exemplo. Quando você convive com pessoas que se acomodaram, você vai ser o próximo acomodado. Quando você convive com pessoas
que estão sempre buscando algo diferente, que carregam um sentimento de inacabamento, como Paulo Freire fala, que o professor ele é um indivíduo inacabado, porque ele está sempre em formação. Aí, nesse momento, eu começo a construir novas perspectivas por conta do inacabamento. O meio, ele interfere. Quando você se encontra num meio que tudo é comum, a tendência é você reproduzir aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo. Quando você começa a falar com a gurizada, e a gurizada fala errado de qualquer jeito, fala um monte de palavras assim truncada, você passa a reproduzir o vocabulário dele, porque é o meio interferindo no seu comportamento. Então, dentro das relações interacionistas, como nós interagimos de forma dialógica, afeta sim a formação do indivíduo. Piaget destaca dentro da sua organização de pesquisa, ele é um teórico interacionista dentro desse campo da ciência do desenvolvimento. Então, Piaget, ele constatou que a interação da criança com o ambiente é a base do desenvolvimento cognitivo. Então, a interação ocorre de modo dialético. Então, quando eu falo com vocês, vocês respondem no chat. Quando vocês interagem, o que aconteceu aqui? Uma relação dialógica, por meio de instrumentos novos, porque nós estamos em um novo momento de tecnologia. Dentro desta relação dialética, nós vamos ter essa troca junto no movimento. Então, a criança, ela descobre e ela modifica o ambiente em que ela se encontra. E, em contrapartida, sofre a influência desse meio, que oferta novos desafios em diferentes níveis de complexidade. Por exemplo, uma criança de inclusão, a gente vai usar esse termo aqui, quando eu falo de uma pessoa PCD, por exemplo, um aluno público-alvo da educação especial. Quando ele está numa sala regular, gente, ele vai ser desenvolvido de uma forma diferente, porque o meio, ao ser desafiador, as novas relações promovem um maior nível de complexidade. O desenvolvimento infantil, ele vai ser caracterizado por etapas que apresentam ali as relações com as habilidades e competências cognitivas que a criança possui capacidade de adquirir e executar. Essas etapas, elas são marcadas por períodos etários e apresentam habilidades que são cumulativas, justamente para desenvolver a criança. Aí destacamos os chamados estágios de desenvolvimento. Período sensório-motor, 0 a 2 anos. Nesse período, a relação em que a criança estabelece com o mundo tem maior aporte dos recursos motores e perceptuais. Sim, nós temos um ponto aqui relacionado às relações complexas, às simbolizações e raciocínio lógico. Seu contato com o mundo físico ocorre inicialmente com pouca diferenciação entre o indivíduo e o ambiente. Então, começa-se a desenvolver no período sensório-motor de 0 a 2 anos com esse processo de identificação. Então, os reflexos são parte das primeiras formas de interação de uma criança com o mundo. Então, destacamos aqui um período. Gratidão, bom descanso e sucesso para vocês!